Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre as últimas leituras que eu fiz. Hoje eu tenho 4 livros pra gente, conversar um pouquinho. Eu ia fazer esse vídeo já faz um certo tempo, desde o ano passado, quando eu ia falar sobre livros que li desde outubro. Porque se você me segue no Instagram, inclusive me siga no Instagram, eu parei de fazer um pouco daqueles posts de tudo que eu li em outubro, tudo que eu li em novembro, em dezembro, sabe? Tudo que eu li no mês, né? Especialmente depois quando a ressaca literária acabou me pegando de jeito. Então eu parei um pouco de fazer posts assim. Mas eu quis trazer aqui pro canal, né? Como eu falei, a gente vai falar sobre 4 livros, mas eu não li somente 4 livros. Foram 5 no mês de janeiro, por exemplo, mas eu vou trazer os 4 primeiros. Depois a gente fala sobre os outros, tá bom? Isso eu vou trazendo mais das leituras que eu tô fazendo e num formato um pouco maior, né? Do que apenas uma resenha específica no Instagram e etc. E sim, vamos começar. Tá bom? Primeiro livro que eu li, né, em janeiro, comecei o ano lendo ele, e vocês provavelmente já viram no vídeo de book haul dos livros, né, do 8 quilos de livros que chegou aqui em casa, que é Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo, né? Eu lembro que até mesmo no vídeo eu cheguei a falar que eu já estava lendo ou que eu terminei, não tenho certeza, mas ele é um livro bem curtinho e a escrita da Conceição é muito fluida, né? Então, assim, eu li, acho que em 2 dias. Acho que eu li em 2 dias, assim. No dia 3 de janeiro eu já tinha terminado, sabe? Esse não é o primeiro livro que eu leio da Conceição, tá bom? Esse é o segundo. O primeiro que eu li foi Olhos d'Água, que é um vencedor do Jabuti. É um livro de contos, eu acho que a grande maioria já conhece. Eu acho que ele já foi até utilizado para vestibulares, eu não tenho certeza. E eu li Olhos d'Água ano passado, gostei bastante, mas eu acho que Canção me pegou de uma forma diferente que Olhos d'Água, tá? Bom, se você não conhece Conceição, ela é uma escritora nacional, assim, incrível, incrível. Se você ainda não leu esta mulher, chegou o momento. Olhos d'Água geralmente sempre tá muito baratinho. A Conceição é uma escritora, ficcionista e ensaísta mineira, né? Ela é graduada em Letras com ênfase em Literatura pela FRJ, ela é mestre em Literatura Brasileira pela PUC e doutora em Literatura Comparada pela UFF. E a Conceição costuma comentar que a escrita dela é a escrevivência. Inclusive, no início desse livro, né, de Canção, ela tem um pedacinho aqui, né, no início, que ela fala assim: este livro é oferecido a todas as pessoas que se enveredam pelos caminhos da paixão e que, mesmo se resfolegando em meio a muitas pedras, não se esquecem do gozo que as águas permitem. É uma celebração ao amor e às suas demências. É ainda um júbilo à vida que me permite embaralhar tudo. Vivência e criação, vivência e escrita. Escrevivência. Então, sobre o que é Canção para Ninar Menino Grande? A gente vai acompanhar, né, a história de Fio Jasmin, que é esse personagem principal, que eu não direi que é somente ele, mas sim todas essas mulheres com as quais ele teve uma relação, né? Mulheres que ele deixou para trás, filhos que ele deixou para trás. Aqui, por exemplo, a gente conhece a história de Juventina, Neide, Pérola Maria, que é a esposa oficial do Fio Jasmin, né? Angelina, Leonora, vamos acompanhando várias mulheres que passam pela vida do Fio Jasmin, né? Que é esse homem galante, bonito, né? Um príncipe negro, como é chamado ao longo do livro. Mas a gente também acompanha muito essa questão, falta de responsabilidade afetiva. E ao mesmo tempo a gente consegue fazer essa análise da masculinidade, né? Dessa falta de responsabilidade afetiva, dessas ideias que se passam, né? Então, assim, a gente acompanha essas mulheres, a história dessas mulheres e como o Fio Jasmin, né, entrou na vida dessas mulheres. Ele é um maquinista, né, que vai de cidades a cidades. Eu acredito que poderia ser dito que aqui é no interior de Minas.
Em cada cidade ele conhece um amor diferente, ele deixa para trás essas mulheres sem responsabilidade alguma, sem pensar duas vezes, deixa filhos também, né? E nunca se compromete de fato com nenhuma dessas mulheres. Pérola é a esposa dele, né, a mulher oficial, como a gente geralmente chama. É com ela que ele tem os filhos que ele considera realmente oficiais do casamento e etc. E aqui a gente vê também como essas mulheres se apaixonaram por Fio. Tem uma em específico aqui que ela se apaixona por ele, mas ela não pede nada em troca. E isso vai consumindo o Fio Jasmine, que não consegue entender essa ideia de um amor que precisa de nada em troca. Isso incomoda ele. É muito interessante a relação também como ele vê essas mulheres. E por conta de toda essa construção masculina que nós temos, eu acredito que isso seja também uma forma que o título do livro também leva em consideração, é essa ideia de que o Fio Jasmine, ele continua sendo esse menino grande, entendeu? Esse menino que não cresceu, né, emocionalmente. A gente vai percebendo isso lá mais pro fim do livro, é muito interessante assim, né? É óbvio que você vê essa história, você já viu essa história em vários locais, em vários homens que você encontrou, mas é muito interessante como a Conceição cria essa história do Fio Jasmine, e eu não digo que a gente acaba ficando com pena dele, não é isso, né? A gente não fica com pena dele, mas a gente consegue entender de onde veio essa questão, né? Essa falta de responsabilidade da parte dele, entendeu? E especialmente porque ela não fala somente na questão de da construção, né, masculina, etc. Ela fala também da vivência de um homem negro. Ela conta, inclusive, aqui que ele era o príncipe negro e carregou isso até a vida adulta, de quando ele não pôde ser um príncipe na escola, porque foi escolhido um garoto branco, dos olhos claros, ele não pôde ter sido esse príncipe. Então eu acredito que é como se ele trouxesse isso para a vida dele, e eu vou viver como esse príncipe. Talvez ele já estivesse tão viciado em conquistar as mulheres que nem pensasse mais no que estava fazendo. Homem tem de ser assim, e já que tinha começado, iria até o fim. Com certeza ela viria atrás dele, e todas as vezes que ele viesse para a Ardência, tanto a antiga cidade como a nova, com certeza iriam se encontrar. E mais histórias ele teria para contar aos companheiros mais velhos. Eu acredito que Fio, ele é o personagem principal? Mas na minha opinião as mulheres também são. As mulheres são os personagens principais, que são juntas, as histórias se juntam por conta de Fio. Fio é basicamente esse fio que entrelaça as histórias delas. Então, assim, eu achei maravilhoso esse livro, e a forma como a Conceição escreve é muito bonita, sabe? Tipo, a parte em que ela precisa ser sensual, ela é sensual. A parte em que ela precisa fazer a crítica, ela faz a crítica, e é de forma muito poética, entendeu? Então, assim, é uma escrita maravilhosa, gente. Então, se você tiver a chance de ler algo da Conceição, não pense duas vezes, sabe? Cada uma parecia ora com um rosto pleno de alegria, ora não só com o rosto, mas com o corpo debulhado em lágrimas, ora independentes de seus homens, ora puxadas pela mão por eles, ora brutalmente empurradas, ora deitadas, ora em pé, ora analisando as crias, ora as enforcando. Uma gama de mulheres, um universo feminino em ebulição, mesmo quando aparentemente estático. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas de ler Conceição, não ler Conceição, leia. Você não vai se arrepender, de verdade, não vai se arrepender. Ela geralmente escreve livros bem curtinhos, mas assim, com uma mensagem muito forte sempre, sabe? Olhos d'Água foi a mesma coisa, Canção para Ninar Menino Grande também, assim como Ponciá, que eu terminei recentemente, né? A gente vai falar dele em algum outro vídeo, mas não hoje. Então, assim, recomendo muito. Esse livro aqui foi um favorito. Foi o primeiro que eu li no ano e já virou um favorito, entendeu? Então, assim, você precisa de mais alguma coisa para, né, ler o livro? Eu espero que não. O próximo livro é assim, foi outro favorito, gente. Foi assim, um favorito atrás do outro, tá? E eu vi ele ser favorito de várias pessoas em 2023, mas
Que inclusive foi o ano que eu comecei a ler esse livro, mas eu acabei parando. Eu comecei a ler antes da viagem para cá. E aí, como estava muito corrida, etc., eu acabei deixando o livro de lado, mas aí eu falei, cara, eu tinha lido até 30 e poucos por cento e eu já estava adorando, assim, sabe? O início muito fluido, escrita maravilhosa. Aí eu falei, quer saber? Vou continuar. Que é A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Tem esse livro em e-book, inclusive os próximos livros serão todos em e-book, né? Eu só tinha aquele físico, né? Mas esse livro, ele me chamou a atenção porque, para mim, ele tinha similaridades com o Auto da Compadecida, do Ariano Suassuna, né? Que eu ainda não li, né? Acho que quase todo mundo já assistiu este filme, mas eu ainda não li o livro, eu quero muito ler o livro. Mas eu acreditava que tinha a mesma pegada, entendeu? Tanto que eu acho que, inclusive, eu indiquei para minha prima baseado nisso, que ela queria algo parecido com o Auto da Compadecida. Então eu falei, cara, eu acho que A Cabeça do Santo é uma que se aproxima bastante, né? Se passa no interior do Ceará e tem todo esse regionalismo, né? Essa forma de falar, etc., a forma de se referenciar com as outras pessoas, enfim, esse regionalismo na fala, especialmente, né? Então, assim, e eu comecei a ler de novo a partir dos 30% no início desse ano e, assim, eu só larguei quando o livro terminou, porque é muito divertido, gente, é muito bom, é muito fluido. A história é um realismo mágico muito bacana, sabe? É uma história muito, muito legal, sabe? Uma história muito conforto, sabe? Socorro Racioli é uma escritora cearense, é jornalista, tem mestrado em literatura brasileira e eu acredito que agora ela está no PhD dela. E esse livro tem duas partes muito curiosas da Cabeça do Santo, tá? A primeira é que este livro, ele nasceu, né? Ele foi concebido, vamos dizer assim, numa oficina de contos do Gabriel Garcia Marques. Então, assim, inclusive, ela foi escolhida porque ele achou muito interessante a sinopse, sabe? E ela até mesmo fala no livro que ele chegou a rir quando ela comentou que existe realmente uma cabeça de um Santo Antônio, no meio da cidade do interior do Ceará. E ele achou, assim, engraçadíssimo. E essa é outra curiosidade, de fato existe essa cabeça, ela basicamente serve de muro, né, por uma casa de uma senhora no interior do Ceará, né, no município de Caridade, a 97 quilômetros de Fortaleza. Tenho certeza se o motivo pelo qual a cabeça está realmente no chão e o corpo em outro canto é o mesmo do livro, né, que no caso foi erro de montagem, basicamente. Mas a verdade é que a cabeça existe, isso foi interessantíssimo e a Socorro usou como base para esse livro de A Cabeça do Santo, que vai contar a história do Samuel, né, que parte da cidade dele a pedido da mãe, né, que acabou de falecer, para ele ir, né, na cidade de Candéia, uma cidade fictícia, tá? Para poder conhecer a avó e o pai, que ele nunca conheceu, né? A avó paterna e o pai que ele nunca conheceu. Então ele inicia essa jornada até essa cidade para cumprir esse desejo da mãe, que ele era muito apegado, que ele gostava muito da mãe. E aí ele vai fazer esse desejo dela. Quando chega lá, ele é atacado, a cidade é completamente morta, né? É quase uma cidade fantasma, quase ninguém mais vive lá. Existe um motivo para isso que a gente vai descobrindo durante o livro. E aí ele é atacado por uns cachorros e acaba se refugiando dentro da cabeça do Santo Antônio. Só que quando ele entra na cabeça do Santo Antônio, ele percebe que ele consegue ouvir vozes de mulheres rezando para Santo Antônio, né? Então, assim, ele ouve várias vozes. E ao decorrer do livro, a gente percebe, e ele também, que existe uma voz específica que não está rezando para o Santo Antônio, que está cantando. Então ele acaba procurando por essa voz para saber quem é essa pessoa que não reza, né, para o Santo Antônio, que simplesmente canta sempre num horário específico do dia e ninguém sabe quem é, né? Ele acaba fazendo algumas amizades que eles acabam querendo criar um negócio em cima disso, né, por conta de um caso que deu certo, de uma moça que eles conseguiram, ele e os novos colegas conseguiram fazer casar, né, tipo nessa cidade que ninguém casava, ninguém fazia mais nada, então assim, vira um rebuliço por causa disso, ele vira quase um profeta lá, por conta de ouvir
aparece um monte de gente querendo casar esse homem, ouve todo mundo, e aí ele tem que... Gente, é muito interessante, tipo, e é muito leve também, sabe? Tipo, é uma história muito leve, é engraçada, é muito legal. A Cabeça do Santo é um grande exemplo de como a nossa literatura nacional é boa, gente. É boa, é acessível, a gente consegue ver, a gente consegue acompanhar, a gente consegue se identificar. Assim, é um país enorme, com muita literatura, muita gente diferente, realmente como se fossem vários países dentro de um. Então, assim, é uma bênção. Gente, a literatura nacional é uma bênção. Então, assim, já comecei o ano com 2 livros nacionais maravilhosos, entendeu? Tipo assim, maravilhosos, não tenho o que reclamar. Então, assim, leia A Cabeça do Santo, é muito divertido, é muito legal. E como eu falei, eu não tenho o físico dele, aqui uma observação muito interessante é que o livro físico, ele tem uma jacket, né? Essa capa amarela, na verdade, ela é uma jacket. Por dentro existe uma fotografia que é do fotógrafo maranhense Márcio Vasconcelos, né? Do ensaio Na Trilha do Cangaço, o sertão que Lampião pisou. Muito interessante, muito bonita. Eu gostaria muito de ter o físico, porque eu achei essa capa de dentro maravilhosa. De verdade. A bateria tinha acabado e agora é um novo dia e estou gravando de novo. Continuar, né? Então, assim, próximo livro, né, que eu li recentemente e que eu gostei bastante, tá? Todos esses livros que eu tô falando aqui são livros que eu gostei bastante, tá? E esse é Hibisco Roxo, né, que eu li em e-book. Foi leitura conjunta de janeiro, né, que eu montei, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer uma reunião, né, tipo um encontro online. Esse não é o primeiro livro, né, da Chimamanda que eu leio, mas ele é o primeiro romance, né? Inclusive, Hibisco Roxo é o primeiro livro da Chimamanda, né? Então, assim, quem que é a Chimamanda? Chimamanda, ela é uma feminista, né, e escritora nigeriana. Nasceu, né, na Universidade Universitária de Nsukka, que inclusive é a cidade universitária que aparece no livro, tá? Onde, né, a Cambile, né, que é a personagem principal, e o irmão vão passar a temporada, né, na casa da tia, e se passa exatamente na cidade universitária. Assim, aos 19 anos ela deixa a Nigéria e vai para os Estados Unidos, e como eu falei, Hibisco Roxo é o primeiro romance dela, né, ela tem alguns outros, por exemplo, Americana é um outro livro que eu quero muito ler dela, mas Hibisco Roxo eu acredito que é o mais famoso, é o mais conhecido, e eu acredito que já é considerado um clássico contemporâneo, né. Então, nesse livro, o que acontece? Esse livro, assim, é uma tristeza só, gente. Assim, realmente é muito triste. Eu fui avisada que este livro era triste. E a gente acompanha a história da Cambile, e o irmão dela mais velho, né, que é o Jajá, e a relação familiar que ela tem, né, com o pai, com a mãe. Os olhos de estranhos parece uma família perfeita. O pai, ele é um industrial famoso na Nigéria, a mãe é aquela perfeita dona de casa, os filhos, né, tipo a Cambile e o irmão sempre com notas muito boas, estudando em colégios muito bons, né. Mas o que acontece, né? Internamente é que tá o problema, né? A Cambile e o irmão, eles sofrem muito na mão desse pai, né? Que é esse patriarca extremamente religioso, né? Com essa religião branca e do colonizador, né? Tanto que ele chega a rejeitar o próprio pai, né? E as tradições, né? Da Nigéria e do povo, desde que é o povo Igbo. Ele chama o pai de pagão, mal deixa essas crianças passarem um tempo com o avô, entendeu? De tanta rejeição que ele tem à ancestralidade dele, né? Mas aí a coisa começa a desenrolar e começa a mudar para Cambile e para o irmão quando eles vão passar uma temporada na casa, né, da tia, né, junto com os primos. Essa tia é a irmã do pai, né? E essa tia é uma professora da universidade, ela é uma pessoa mais progressista, ela pensa de uma outra forma, ela não é atrelada a essa religião da forma como o irmão é, né, como o pai da Cambile e do Jajá é. Ela não é uma pessoa que recusa as tradições e não recusa o pai. Os primos também são da mesma forma, criados pela mãe da mesma forma, eles são pessoas que pensam um pouco mais à frente. Assim, esse livro, ele
ele é muito duro, e eu diria que ele é muito violento, assim, sabe? Muito cruel, vamos dizer assim. Porque até na própria sinopse fala que esse livro ele é um misto de ficção com autobiografia, né? Que a ideia da Chimamanda aqui é ela montar esse panorama de uma Nigéria atual, entendeu? E com tudo isso, o que ela mostra todas essas mazelas que o colonialismo deixou, né? Que o colonialismo europeu deixou, tanto politicamente, socialmente, religiosamente, que é o grande foco aqui, né? Uma narrativa muito triste, e eu, né, já deixo até aqui avisado que tem violência contra a criança. Cambile e o irmão, eles vão percebendo essa vida muito regrada que eles tinham, sabe, muito reprimidos, eles não podiam fazer nada porque morriam de medo do pai, e aí a Cambile é uma pessoa muito reprimida, quase não sorri, quase não fala, sabe, e aí a gente vai vendo essa mudança de tipo assim, como eles sofrem na mão desse pai, entendeu? Extremamente religioso, como eles são vítimas e como o pai também é vítima. Eu sei que é muito fácil taxar ele como um vilão, né? Mas ele também é vítima, porque ele também reproduz essa fala, essas crenças do colonizador, entendeu? Então, assim, o livro todo, ele é uma crítica a isso. Eu gostei muito do livro, ele é pesado, tá? E ele é realmente muito triste. Mas eu acho que ele é um livro necessário, né, para que a gente possa entender essas mazelas que o colonialismo fez, né, que a Europa fez em relação a vários outros países, mas que a gente nunca se toca, entendeu? Nunca pensa sobre isso. Então, assim, Bisco Roxo é maravilhoso, especialmente também por falar sobre esse extremismo, né, essa fé branca. Foi uma ótima leitura. Eu sei que eu enrolei com muito medo, mas uma ótima leitura, eu recomendo muito, mas é um livro pesado, sabe? Então, assim, fiquem, né, sobre aviso. Papa quase nunca falava em Igbo, e embora já e eu usássemos a língua com mama, quando estávamos em casa, ele não gostava que o fizéssemos em público. Precisávamos ser civilizados em público, ele nos dizia. Precisávamos falar inglês. A irmã de Papa, Tia Feoma, disse um dia que Papa era muito colonizado. O próximo que eu li foi um livro que eu acabei, se não me engano, eu acabei comprando num certo impulso, logo após eu terminar de ler A Metamorfose, né, que é Carta ao Pai, né, do Franz Kafka. Eu queria ler esse livro porque eu imaginava, ou eu ouvi falar, eu não tenho certeza, que o pai do Kafka, né, o Hermann Kafka, ele tinha sido uma personalidade muito importante para a criação da Metamorfose, que a Metamorfose tinha essas partes dessa relação dele com o pai, né? Então, eu resolvi ler esse Carta ao Pai. Esse livro, ele se iniciou como uma carta real, né, que o Kafka escreveu para o pai, né, para contar, assim, todas esses problemas que o pai causou para ele, né, deixar claro que essa personalidade dele, muito autoritária, muito controladora, tinha influenciado muito, né, na forma como Kafka cresceu, como ele se mudou como um adulto. Que de acordo com o amigo Max Brod, que é aquele autor e amigo dele que acabou, né, publicando as coisas postumamente, mesmo ele tendo pedido que não queria isso, de fato entregou a carta à mãe, mas a mãe acabou devolvendo ao filho, provavelmente nem entregou ao pai, né? Essa carta acabou se transformando num material literário, né, que a mãe olhou e ficou igual esse meme. Mas antes de tudo, quem que é o Kafka, né? O Kafka, Franz Kafka, nasceu na cidade de Praga, né, na Boêmia, né, hoje é República Tcheca, mas na época era pertencente ao Império Austro-Húngaro. Era o filho mais velho desse pai, né, controlador, que é o Hermann Kafka, que é um comerciante judeu, né, e da esposa Julie. Ele trabalhou como advogado, né, em várias seguradoras e o gatilho que fez ele começar a escrever essa carta foi exatamente um noivado, né, que ele teve com uma moça chamada Julie Vorizek. E o que acontece? O pai não aprovava esse casamento. Ele acabou escrevendo, né, essa carta, onde a gente acompanha essa disputa entre pai e filho, né, de uma forma assim muito bonita, né, a forma como ele escreve, mas basicamente evidencia essa disputa que eles têm, né, desse pai
autoritário, controlador, um pai que sempre botava ele para baixo, que desprezava as decisões dele, que achava que nada ele fazia direito, sabe? Esse tipo, você já viram esse tipo de pais, né, de pai ou mãe, né, que sabe, nunca tá bom, nunca consegue dizer uma palavra encorajadora. E aí a gente acompanha ao longo do livro ele falando como o pai tinha essa presença, né, essa presença forte, esse estilo forte de ser, que ele julgava tudo e a todos, mas as regras que ele aplicava para as outras pessoas não se aplicava a ele. Então o Kafka vai apontando, né, essas incongruências. E esse livro é basicamente um livro de autoanálise. O Kafka vai basicamente mostrar como essa presença intimidadora do pai moldou a personalidade do Kafka, sabe? Tornando ele uma pessoa frágil, uma pessoa medrosa, sabe? Uma pessoa assustada. E eu acho que o interessante desse livro é muito essa análise, né, que a gente consegue fazer com a nossa própria realidade, né? E que a gente sabe que nós crescemos adultos, né? Nós nos tornamos adultos com muitos traumas que a gente adquire na infância, na adolescência, muitas vezes por conta dos nossos pais, né? Por conta da nossa família. E mesmo que os pais também sejam pessoas, geralmente, né? Dependendo da sua relação familiar, os pais geralmente são essas pessoas que também estão aprendendo a ser pais, né? Porque não existe treinamento para isso. É muito complicado quando a gente vê essas relações tóxicas, né? Basicamente, o que o Kafka teve foi uma relação tóxica de um pai muito autoritário, de um pai que achava que ele sempre estava certo, que ele era o dono da razão. A gente conhece pessoas assim, sabe? Tipo, a gente vê pessoas assim o tempo todo e a gente conhece pais assim. E é muito triste porque a gente sabe que essas pessoas que se tornam pais acabam passando isso para os filhos, sabe? E ou torna eles pessoas muito reprimidas ou torna essas pessoas muito agressivas, né? Então, assim, o Kafka foi pelo outro lado, né, coitado? Se tornou uma pessoa muito assustada, né, pelo que ele conta, assim, na carta, né? E que uma pessoa que sempre achava que estava fazendo errado, porque o pai não ia aceitar, o pai ia reclamar, o pai isso, o pai aquilo, entendeu? Isso é uma relação que a gente vê muito, sabe? Tipo, no dia a dia. Você provavelmente deve conhecer alguém que tem uma relação esquisita, assim, familiar. E é uma relação tóxica, né, gente? Então, assim, é muito interessante ver esse tipo de coisa. Sinto muito pelo Kafka, infelizmente é muito ruim você viver num ambiente familiar assim. É interessante também saber esse lado, né, da vida dele. Eu acho que explica, acho que explica muito porque ele é meio biruleibe das ideias e escreve uns livros biruleibe que só acho que a gente sabe agora o porquê, né? Querido pai, você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, não soube responder, em parte justamente por causa do medo que tenho de você, em parte porque na motivação desse medo intervém tantos pormenores que mal poderia reuni-los numa fala. Então é isso, gente. Esses foram 4 livros que eu li recentemente. Me contem aqui se vocês já leram esses livros, se vocês gostariam de ler esses livros, se vocês gostam de saber também esses livros que eu tô lendo recentemente, tá? Eu agradeço por vocês estarem aqui mais uma vez, assistindo mais um vídeo, comentando comigo. Não esquece de se inscrever no canal, de apertar o sininho, de dar like, de comentar, porque eu gosto de conversar. Não esquece de me seguir no Instagram, em tudo. Se você quiser comprar esses livros que eu falei, vou deixar aqui no box de descrição, tá bom? Com o link da Amazon, você me ajuda muito e não paga nada mais por isso, tá bom? Então, assim, muito obrigada por estarem aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um cheiro!